em algum remoto rincão do universo cintilante, que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Mas também foi só um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza, congelou-se o astro, e os animais inteligentes tiveram de morrer. Não era minha ideia original também. Eu ia fazer outra coisa. Só que eu pensei em fazer isso porque eu sempre fui muito atenta a olhares. E eu queria mostrar o quanto, pelo menos os meus olhos são importantes pra mim. Sempre foi a parte que eu mais gostei em mim. Porque, eu não sei, mas os olhos, eles mostram muito mais do que as pessoas imaginam. A maioria das pessoas não costuma reparar nisso, mas pelo menos pra mim é muito importante. A maioria das coisas que eu falo, se as pessoas que me conhecem, elas olham nos meus olhos e elas sabem o que eu tô querendo dizer além daquilo. Porque talvez às vezes as coisas que a gente fale seja muito superficial. Só que quando você olha nos olhos, você consegue enxergar uma coisa mais profunda. Você consegue entender um pouco mais o sentido daquilo. Consegue ir mais longe. Assim? Meu autorretrato eu quis tirar com esse efeito meio fantasma, porque às vezes eu sinto que eu sou um espectro no mundo, não sei. Acho que sou diferente das pessoas, então às vezes eu tenho a impressão de, mesmo com muita gente em volta, eu tô sozinha. Então esse efeito parece que eu tô despercebida entre tudo. Então achei muito interessante o efeito. E também uma coisa que eu não planejei, mas acabou saindo, foi eu não estar olhando para a câmera, para o lugar certo de olhar. Eu tenho muito problema em olhar para as pessoas, eu evito olhares, acho que isso faz muito parte de mim. Então eu estou sempre tentando sair do foco, eu não sou a pessoa que quer todas as atenções para ela, eu prefiro ter uma vida boa, mas longe dos holofotes. Então acho que foi bem interessante essa foto, ficou. O tema da ambivalência, uma das referências principais que a gente tem é o sociólogo Zygmunt Bauman, no livro dele Modernidade e Ambivalência, onde ele define a ambivalência como um tema essencialmente contemporâneo, né? Fruto de um processo de racionalismo, inclusive estabelecido nas relações sociais. A ambivalência é uma espécie de efeito colateral da tentativa de se definir tudo e colocar tudo no seu devido lugar. Antes da modernização, a vida era estabelecida por tradição e hábito. Com o nascimento do racionalismo e da ciência, a Europa então começa a querer pôr tudo no seu lugar, dizer o que é, o que não é. E o que o Bauman vai dizer é que isso acaba gerando mais confusão. A
Ambivalência também pode ser compreendido como uma característica universal do ser humano. Não só a ver como no sentido do Bauman, mas a ver mais como a psicanálise fala. Quer dizer, o ser humano é um ser ambivalente. Pensando em Freud, pensando no Édipo, né? A criança é ambivalente. Ao mesmo tempo que ela quer a mãe, ela quer o pai, ela quer matar a mãe, quer matar o pai, né? Isso como matriz da ambivalência futura. A gente é ambivalente o tempo inteiro. Uma hora a gente tem certeza do que quer, meia hora depois já não tem mais certeza. Quando você é muito ambivalente em polos muito opostos, vão chamar você de bipolar. Conhecimento, ele te traz conforto, ele te traz felicidade. Porém, se você esquecer do que você mesmo quer e acabar... e isso se tornar uma busca insana, e você buscar cada vez mais e esquecer da sua base, você pode acabar ficando angustiado e triste. O conhecimento gerou ambivalência, como eu falava no plano da ciência, por exemplo. Mas o conhecimento também pode gerar ambivalência quando você entra no eixo do se autoconhecer, né? E isso no sentido de que há uma idealização de quando você se autoconhece vai ficar mais fácil. Mas na realidade, às vezes, quando você entra num eixo de autoconhecimento, fica mais difícil, né? Porque aí você, por justamente se conhecer mais, você perde aquela segurança de quem conhece pouco e se conhece pouco. Sabe aquilo que os americanos chamam de ignorance is bliss? Quer dizer, quanto menos eu sei, mais evidente parece a vida. Porque quanto mais eu sei, mais eu começo a questionar. Isso é uma experiência completamente contemporânea. Na realidade, a gente está saturado dessa experiência. Inclusive com relação a si mesmo. É porque eu sempre ouvi dizer por aí que a ignorância é uma bênção. E de certa forma quando você não sabe algumas coisas, o mundo parece mais feliz, ele parece mais fácil, me parece muito menos duro. Só que, ao mesmo tempo, isso não tem que ser, sabe, o fim do mundo. Isso não é uma tragédia, não é tão triste assim, não é também tão bom. A gente tem que saber lidar com isso e fazer um meio termo. Então, eu acho que o acúmulo de conhecimento, tanto de si mesmo quanto do ambiente que a gente vive, traz sim mais segurança, porque a partir do momento que a gente conhece mais, a gente vai ter mais, assim, discernimento para entender de onde a gente veio, responder às vezes perguntas que não questionam as pessoas assim, que têm preocupações normais, como crescer, viver e morrer. A gente sabe que a gente tem um propósito a mais na vida, a gente tem ambição, a gente entende mais a densidade da vida, a gente não é conformado em apenas existir, a gente se questiona. Eu acho que isso é importante. Eu acho que dependente de cada pessoa. Eu acho o conhecimento muito importante, tanto do mundo quanto de si mesmo. Só que as pessoas isso causa angústia. E eu acho que até quem acha importante o conhecimento se sente angustiado às vezes por não achar respostas. Sim, eu acho que texto, eu posso dizer, nos primeiros anos, esse ano que eu trabalhei um projeto de um livro e pedi para eles lerem O Mundo de Sofia. Que boa parte deles é um livro difícil, sim, né? Não só pelo número de páginas, mas a dificuldade de entender os filósofos. Para eles que estão começando agora, mas muitos, a partir da leitura, alguns paravam para ler e, como não estavam entendendo, até voltavam. Mas boa parte de alguns até falaram, nossa, professor, esse livro está me causando assim, nossa, muita angústia, eu não paro de pensar, né, em paz. Eu expliquei, eu acho que isso é positivo também, né, a partir do momento que a filosofia é isso, né, esse momento de parada, né, quando o homem para, nesse momento de parada, quando o homem se espanta, começa a se questionar, é o que vocês estão fazendo, mas, é claro, estamos começando, né. Em algum momento, nós nos damos conta do mundo. Nos damos conta que existe algo além de nós, fora de nós. Um mundo que se impõe. E a mera presença desse mundo aí na frente, bem na frente, poderia nos fazer pensar
em por que ele está aí. O que é que o mundo está fazendo aí, bem na nossa frente? E é claro que essa é uma pergunta que vai além do mundo. Por enquanto, a gente se habitua com o fato de que façamos o que façamos, para onde quer que possamos ir, sempre haverá algum mundo bem na frente. O conhecimento, ele te dá, sim, proteção, porque se você souber do que você está falando, se souber o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo com você, o que aconteceu antes de você estar vivo, o que pode acontecer depois, você se sente protegido, você entende melhor as coisas. Só que ao mesmo tempo, quando você tem um certo nível de conhecimento, você acaba você acaba tendo muitas possibilidades, você acaba abrindo seus horizontes, e isso fica um pouco incerto, te traz um pouco de dúvida, você não sabe direito o que vem depois, porque se você chegou até um certo ponto, você não sabe o que vem depois daquilo. Se você abrir muito os seus horizontes, você não sabe para que lado você vai, você fica um pouco perdido. Eu acho que tem que ter essa base do conhecimento, mas você também tem que ter uma base que te ajude a conhecer você mesmo, porque se você não se conhecer, você vai ter o conhecimento, mas você não vai conseguir passar a sua imagem ali, assim, pra outra pessoa. Porque, assim, muita gente tem só o conhecimento, mas ela se vai perdendo a personalidade a cada dia, cada ano vai perdendo a personalidade cada vez mais. Como é que nasce uma palavra? A palavra é uma transposição de uma imagem. Ora, como é que nasce a imagem? A imagem é a transposição de um estímulo nervoso em uma figura mental. Tá? Então você tem um conjunto de estímulos que são produzidos nas extremidades sensíveis do nosso corpo, quer dizer, nos nossos órgãos sensoriais. E estas extremidades sensíveis do nosso corpo transmitem as impressões sofridas, né? Isto é, vejam, elas transpõem, metaforizam em um outro elemento. Esse elemento é um elemento mental, é uma imagem. Às vezes o aluno, ele tem vontade, né, de aprender e ele tem facilidade de determinadas matérias. Só que quando o professor, ele puxa isso, você acaba, até gostando, entendeu? Então acho que também o interesse, ele depende do professor. Igual eu gosto muito de estudar, né? E relacionando isso à mídia, eu gosto de estudar, só que às vezes o Facebook, ele me puxa completamente. E às vezes você tá lá, você fala, vou dar uma olhada na página 15 minutos. Aí você vai ver, passou 1 hora e você fala, 9 horas da noite, não vou mais estudar porque vou ter que tomar banho e comer. Então você acaba distraindo, né? Quanto às mídias, como ela falou, né? Atrapalha bastante. Atualmente, né, é algo meio, muitas vezes, automático. Você está lá no computador, quando você vai ver, você já está lá no Facebook, você já está lá no Twitter, está lá no Instagram, que eu nem sei para que serve. Você fala, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Como ela tinha comentado agora há pouco, né? Então né, eu acho uma perda de tempo, porque você poderia estar aproveitando o seu tempo hábil, né, para outras coisas. Adquirir mais conhecimento. Porque realmente, às vezes você quer estudar, você está determinado, só que o Facebook às vezes te puxa. Essa mídia, assim, sabe, essa facilidade que nós temos ultimamente, eu acho que, assim, não sei se ajuda ou não, sabe? Assim, você se sente mais, não sei se popular, assim, você se sente melhor, é melhor para a autoestima.
Aí o pessoal gosta, assim, mas é uma coisa que não tem necessidade, sabe? Não é de grande importância. O Lesch fala que o narcisista é uma pessoa que faz culto da celebridade, né? E a imagem no mundo narcísico associada à mídia é uma das formas do narcisista achar que porque ele poderia conseguir 5 minutos na mídia, ele passa a existir, porque ele é visto pelas outras pessoas. Então, como o narcisista tem um sentimento de que ele é invisível, a ideia dele estar numa imagem, ou seja, dele ser celebridade, como, por exemplo, alguém, quando uma equipe de TV está fazendo uma matéria na Sé, e aí alguém percebe, e aí põe a carinha assim do lado e faz assim, ó, né? Ou se dá o trabalho de escrever, olha minha filha, eu aqui na TV, como aconteceu inclusive nas baladas de junho, nas manifestações, quando eu lembro bem do cartaz de uma mãe que era assim, minha filhinha, olha a mamãe mudando o Brasil, né? Com cartaz assim na frente das câmeras da Globo, da Bandeirantes e de todo mundo. Então assim, o culto da imagem é típico de uma personalidade narcísica, porque ela precisa imaginar que um monte de gente a está vendo para ela existir. E aí o Facebook, né? Essa tecnologia da informação antiga acaba fazendo com que as pessoas tenham a impressão que elas existem porque elas têm 5 mil amigos, né? Quem é que pode ter 5 mil amigos? Ninguém aguenta mais de 5, quanto mais 5 mil. Se isso aí, né, essa abundância de imagens, essa superabundância de imagens, se isso aí não levaria a uma espécie de banalização e não geraria um desinteresse nas pessoas pela imagem. E eu não concordo com isso. Eu acho que, primeiro, essa dominância do sentido da visão, ela não existe no horizonte nenhum indício que isso vai ter uma reversão, certo? Pelo contrário, quer dizer, a tela, o ecrã, né, que no início era o cinema, você precisava sair de casa, pegar um ônibus, um carro e ficar 2 horas sentado em frente a uma tela, essa tela se tornou universal, né? Ela é universal e presente o tempo todo. Você está com uma tela, né? Você está vendo televisão, você está no computador, você está olhando para o seu telefone celular. Então a tela veio para ficar. A tela não vai voltar a um estado de exceção, né? Você não vai mais ter essa possibilidade de ficar algum tempo longe da tela. Você está cada vez mais com a tela presente. Então isso realmente gera uma quantidade de imagem, né? Porque se tem mídia, tem que ter conteúdo, né? Não existe a mídia vazia. E aí a conspiração concept surgiu num cenário onde as novas mídias e a tecnologia vem crescendo muito e dando uma abertura muito maior para as pessoas produzirem como marcas e empresas também. Antigamente eram poucos canais, hoje isso se ampliou com a internet. Já é um assunto até muito batido. Mas hoje, cada dia mais, você vem, junto com a tecnologia e junto com ideias novas que se apoderam dessas tecnologias, conseguindo inovar constantemente no mercado audiovisual. Então, hoje a gente trabalha com ações de rua, hoje a gente trabalha com programação e com interatividade na internet.
Hoje a gente trabalha com gente, pessoas que a gente não controla, né? Não são atores que estão no set, pessoas de verdade. Então, nossos 3 pilares hoje, quando a gente fala do que a gente coloca dentro de uma imagem, eles estão ligados principalmente a esses 3 quesitos: pessoas, tecnologia e audiovisual. Esses 3 juntos a gente transforma numa experiência, num produto diferente. A figura do mundo, a imagem do mundo, isso é determinada pela técnica. Ora, compreender a essência da técnica como sendo o elemento que determina uma certa configuração do mundo e do próprio homem no mundo é justamente aquilo que vai ocupar o pensamento do Heidegger até os seus últimos dias. E o mais importante de tudo é que compreender como esta imagem do mundo que nós vivemos hoje, sob a forma de Twitter, Facebook, iPhone e as coisas todas que nós temos aqui, né? Como é que isto só se torna possível a partir do momento histórico em que o mundo se torna a imagem do mundo. Qual é o momento histórico em que o mundo se torna a imagem do mundo? É a modernidade. É justamente esse momento a que o Nietzsche se remetia lá no começo sobre Verdade e Mentira no sentido extramoral, em que o mundo não é outra coisa do que o conjunto das nossas representações. E o surgimento de novas mídias e novas formas de propagar o conhecimento, eu acho que isso poderiam sim ser usados, sabe? A escola ainda está bastante presa. Ela está começando a sair agora, mas ela ainda está bastante presa naquela educação formal, naquela educação de 1900 e bolinha, sabe? Não o mesmo modo que é ensinado ainda é o mesmo modo dos dias de hoje. A gente acaba se distraindo, é quase que inevitável a gente se dispersar por conta de tudo isso. Só que eu acho que a escola poderia sim tentar mudar alguma coisa para pegar um pouco mais do interesse dos alunos. Com o avanço tecnológico que nós temos nas últimas décadas, o volume de informações que os jovens têm de maneira geral na sociedade é muito grande e muito rápido. Então nós, profissionais da educação, hoje, nós temos que dar mais do que o que nós recebemos. Então a nossa formação dos anos 70, dos anos 80, em relação à formação dos profissionais da educação hoje, é muito diferente. Um exemplo dessa unidade aqui, nós temos a média de idade dos nossos professores aqui em torno de 50 anos. Então nem todos têm essa oportunidade de estarem se atualizando. Então quando o professor vai para a sala, o volume de informação que os alunos já trazem já é muito grande. Eu acho que assim, é natural do adolescente se distrair e querer estar com os amigos e querer conversar e se distrair da aula e não ter o foco que ele deveria ter. É natural. A gente não é tão maduro quanto deveria ser e é por isso que a gente só tem 15, 16 anos, é natural. Só que eu acho que se a escola compreendesse um pouco melhor isso e em vez de colocar toda a pressão em você precisa disso para passar no vestibular, você precisa disso para passar de ano, eles podiam fazer de um jeito que a gente gostasse de aprender isso, a gente percebesse... O ensino por prazer. A gente percebesse que isso é necessário pra gente, não só porque a gente vai precisar disso numa prova, ou porque aquilo vai ajudar a gente a entender o nosso mundo, a entender os nossos pais, talvez os nossos avós e talvez os nossos filhos daqui a um tempo. Olha, nessa coisa de interesse da escola, acho que é porque a partir do momento que a gente entra no ensino médio é quando mais ou menos a gente começa a definir as carreiras. E nisso, eu acho que muita coisa que a gente aprende na escola, a partir do momento que a gente faz o Enem, a gente passa, a gente simplesmente esquece. Parece que a gente estuda esses 3 anos de ensino médio, se mata de estudar para simplesmente passar numa prova, e aí você seguiu com o que você gosta e pode esquecer todo o resto. E nisso já você não quer aprender tudo isso só para passar numa prova. Você não acha isso importante? Meu aluno acho que me entende isso. Ele sabe que se ele não fizer um exercício que está sendo proposto,
ele não vai aprender. Se ele não aprender, ele não vai conseguir atingir, porque o mundo vai cobrar isso dele. Eu sou ferozmente contra esse tipo de vestibular que é aplicado no Brasil hoje, que ele elimina, ele não respeita o nosso aluno, ele massacra o nosso aluno. E até brinco com eles que a culpa deles não gostarem de matemática é basicamente esses vestibulares aí que cobram a parte que, na minha opinião, não faz parte do aprendizado deles, mas é um mal necessário. A educação tem sobre ela a obrigação de formar um cidadão. Quando ela não consegue ensinar nem matemática e português direito, ela tem que ensinar o cara a ser cidadão. Com o encolhimento da família, a educação é chamada a entrar nessa função que a família não consegue exercer, né? Resultado, as professoras e professores, coitados, fica tudo mais perdido que segue um tiroteio, né? Afinal de contas, tem que ensinar valor e tem que ensinar geografia. E no final das contas, assim, quando a educação quer flertar com o mundo contemporâneo, é mais ou menos como o professor que quer dar aula para um aluno usando tecnologias da informação que ele, aluno, nasceu mergulhado e sabe usar muito melhor que ele. Então, muitas vezes o professor passa ridículo, né? Porque, na realidade, o aluno não está esperando que o professor ensine ele a usar o iPhone, né? Então, com o hedonismo funciona do mesmo jeito. A educação quer flertar com a ideia de prazer, flertar com a ideia de autonomia individualista, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista prático, se você tem uma sala de moleques de 10, 15 anos, todo mundo é hedonista, eles não respeitam nada, ficam subindo nas carteiras e riscando tudo. Aí você tem que entrar com uma noção de autoridade, sendo que as teorias pedagógicas têm criticado a autoridade há 150 anos. Então a contradição está aí. E o hedonismo, ele normalmente leva à indiferença. Pode começar. Não foi você, eu falei muito já. Não, é que assim, por exemplo, se a gente sabe que o professor não vai motivar a gente na sala de aula, a gente sabe que é uma matéria importante, mas se o professor também não tá fazendo, sei lá, o dever dele direito... Vamos ser bem sinceros, a gente tá desinteressado, a gente não entra na aula. E não entra na aula. É uma coisa errada, com certeza. É muito difícil o interesse partir do aluno. Quando ele se interessa, o professor também não dá a contrapartida, então fica difícil. Difícil compartilhar aquilo que só é percebido por nós num único instante. E daí a nossa solidão, uma solidão perceptiva. Afinal, na hora de encarar o mundo naquele instante, só mesmo nós para ver o que estamos vendo. Só mesmo eu para perceber o que estou percebendo. Na percepção, somos uma ilha perceptiva. Não é com todo mundo que a gente consegue conversar aqui. Tem gente na escola muito fria, que você dá um bom dia, a pessoa te devolve com desagrado, como se você não pudesse falar com ela. Então, gente aqui que conversa é uma coisa rara. Eu tô dando um bom dia, simplesmente. Eu tô perguntando como vai seu dia. Se o seu dia não tá bom, você recebeu um estímulo para estar. Tem alguém falando com você ali. Você não tá de cabeça baixa num canto e tá todo mundo passando. Eu acho que um bom dia pode ajudar você. É um estímulo para você ver as coisas boas. Só que as pessoas escutam um bom dia e acham que você tá fazendo aquilo porque você é um robô, você tá fazendo automático. E te respondem como um robô também. E encerram qualquer assunto que a gente pudesse começar. Porque as pessoas, elas conseguem ser muito cruéis quando elas querem. Muito cruéis. Muito. E o pior é quando as pessoas são muito próximas a você e elas te conhecem, elas sabem o que te machuca. Eu acho que todo ser humano tem uma maldade dentro de si. Só que alguns desenvolvem muito mais essa crueldade ao longo do tempo, ao longo das coisas que eles aprenderam. Talvez a criação, talvez o que aconteceu durante a vida dessa pessoa. Só que maldade todo mundo tem. É natural, gente. Você não gosta de todo mundo, você não ama todo mundo. Uma coisa, se você ama todo mundo, você é uma pessoa falsa. Porque isso não existe, é impossível. Eu queria muito saber como Buda fazia aquilo, porque não dá pra eu amar todo mundo. Eu não consigo amar uma pessoa que me ataca, que me ofende. Mas às vezes você não gosta de alguém
por birra. Às vezes... Só por não gostar. Sincero, às vezes você olha pra cada pessoa, você não consegue gostar dela. As coisas que ela faz te irrita e você vai fazer o que com isso? Quando eu vejo alguém que me fez mal passando por algum mal, eu me sinto bem. Eu fico feliz também. Eu fico feliz. Eu sinto... Nossa, é um sentimento bom. Eu tenho um sentimento de vingança muito forte. É um sentimento... Embora eu não corra atrás de fazer mal pra aquela pessoa. Eu nunca corri atrás de fazer mal pra alguém que me fez mal. Você é venenosa também, porém, você não pode não. Eu me sinto vingada, tipo, a vida se vingou por mim, sabe? Nossa, vingança é muito gostoso, muito gostoso. Eu nunca corri atrás, então... Mas eu tenho aquela coisa de não ir com a cara da pessoa instantaneamente, assim. Às vezes eu simplesmente não gosto da pessoa, eu tenho uma birra por ela. E assim, eu nunca vou gostar dela. Ela pode vir falar comigo, mas eu nunca vou gostar dela. E a gente é muito injusto com isso, porque se acontece com a gente fica triste. Não sabe a pessoa, por que ela não gosta? Porque assim, eu não vou com a cara de muita gente, mas a pessoa pode ser muito legal, pode ser muito interessante de conversar, mas eu não vou conseguir desenvolver uma conversa com a pessoa porque eu não fui com a cara dela. Eu nunca mesmo liguei pra estética. Então, eu nunca conseguiria conciliar viver a imagem para beleza e estudar. E eu nunca gostei também. Eu sempre achei as pessoas que se maquiavam, as meninas, se maquiavam todo dia e ficavam falando de maquiagem, eu sempre achei pessoas fúteis que só queriam fazer aquilo para passar uma imagem de eu sou uma garota, eu tenho que passar batom e gostar de coisas de garota. E eu nunca gostei de coisas que garotas têm que gostar. Narcisismo é um conceito que vem da psicanálise, que ele tem um duplo sentido. Narcisismo é por si só ambivalente, né, o significado. O primeiro sentido de narcisismo é o sentido, digamos, positivo, fisiológico, não patológico. Todo mundo tem que ter uma boa célula narcísica quando nasce, uma relação saudável com a mãe, que ele não sabe que é a mãe, ele acha que é tudo uma coisa só, onde ele está indiferenciado ainda, ele não constitui o eu, e é essa célula narcísica que vai dar para ele a reserva de libido narcísica necessária para quando essa célula se romper, ele conseguir enfrentar as ambivalências da vida no sentido geral, né? O fato de que o mundo está sempre preparado para te dar uma voadora na testa, né? Você está sempre sofrendo frustração, a vida é sempre precária, é sempre insegura. Quando você tem essa reserva de libido narcísica, que advém de uma boa vivência de célula narcísica, de relação primária com a mãe, e depois de um razoável rompimento positivo, quer dizer, não é um rompimento do tipo que você foi jogado às traças, que a sua mãe era uma mulher solitária, desesperada, que você não teve pai perto de você para cuidar, para ajudar no processo. Ou seja, o rompimento da célula narcísica tem que dar acolhimento a todas as ambivalências e sentimentos contraditórios que a criança tem. Quando você não tem uma boa célula narcísica, quando você não tem uma boa reserva de libido narcísica, daí você vai virar uma personalidade narcísica, ou seja, você vai ter o narcisismo patológico. Essa confusão que normalmente tem na terminologia é porque quando você é um narcísico patológico, quando você não tem reserva de libido narcísica, né? E o narcísico patológico é uma pessoa que o eu é muito frágil, ela tem baixo amor próprio, como se fala, ou baixa autoestima, né, no sentido do senso comum. Portanto, ela resiste mal às ambivalências e frustrações e contradições da vida. Qualquer coisa, ela está no chão, no solo, cai, e o resultado é que ela é normalmente uma pessoa que gruda nos outros, né? Veja, todo mundo tem ferida narcísica, não é que existe o Superman que tem 100% de libido narcísica, não é isso. Mas isso é uma espécie de gradiente. Você chega num ponto muito baixo de reserva de libido narcísica, o resultado é que você é uma pessoa muito dependente, muito insegura, você precisa do reconhecimento alheio muito mais do que uma pessoa normal teria. O que o Lesch percebeu é que a sociedade contemporânea ela estava meio que elevando a barra da normalidade por conta de uma vida extremamente mercantilizada, muito individualizada, com baixos vínculos familiares, né? Com uma disputa no mercado muito violenta. O resultado é que a barra do que era normal subiu. Então, se era suficiente você ter X de libido narcísica, a partir do mundo contemporâneo, ele está escrevendo isso no final dos anos 70, você precisa de 2x.
Eu já cheguei a ouvir de um cara que ele falou assim, não, mas se tem uma coisa que é fato aqui, que é chamar atenção, põe uma roupa curta. Não, se tiver calor eu não posso usar uma roupa curta porque eu quero chamar atenção. Não é, se a mulher gosta de sexo e ela assume que ela gosta de sexo, ela é uma vadia, ela é uma depravada. Uma vagabunda. Agora se ela fala que ela não gosta, não, é frígida, essa deve ser horrível na cama. Isso não é da conta de ninguém, entendeu? O negócio da roupa curta, você tá passando na rua, muita gente grita cada ofensa sexual pra mulher, fala, eu vou fazer isso e isso com você. Não, você não vai fazer nada. Não, você não vai fazer nada. Aí. Não é um caso só das mulheres. Tem pessoas que elas gostam muito de atenção e elas aceitam a atenção da maneira que vier. Qualquer tipo E de se a atenção vier por causa do corpo dela, perfeito. Se vier por causa do cabelo dela, ela vai fazer de tudo. O que tiver na moda, ela vai fazer. O que chamar a atenção, ela vai fazer. E o homem também faz isso. Tem muitos homens que fazem academia e malham e tiram foto no espelho e tomam whey e faz o que quiser pra chamar atenção. Quando você lê os medievais, por exemplo, falando de luxúria, que tem um tanto a ver com o hedonismo, eles falam que uma filha da luxúria é justamente a transformação do corpo em coisa. Porque como você só está preocupado em transar, seu corpo acaba virando coisa para você e para a pessoa com quem você transa. E o hedonismo tem uma característica que é, uma das filhas dele, né, filhas no sentido metafórico de produção, é justamente um enorme sentimento de indiferença por tudo. Porque como que o que importa é só o prazer, tudo mais é indiferente. Mas como é característico do prazer contemporâneo, quando você tem um objeto de desejo, ele não vale mais, então o que acontece é que a indiferença vai se instalando no próprio mecanismo do hedonismo. Quanto mais você quer prazer, menos o prazer funciona. Uma mocinha de 15 anos na época, ela se envolveu com um rapaz que já era formado, que naquele dia veio buscar um histórico escolar aqui na escola. Se conheceram e houve um clima ali entre eles, e nesse clima aí eles praticaram um ato sexual dentro da escola. E um deles ali tirou fotos ali do ato deles e publicou na internet. As pessoas envolvidas só havia um menor de idade, que era a menina, né? E esse ato gerou muita coisa errada para a escola, muita coisa ruim. Então assim, o caso foi julgado, nós fomos ao conselho tutelar, eu reuni todas as provas possíveis, tentando provar a nossa inocência, sabendo que infelizmente não ia mudar muita coisa, pelo menos moralmente não ia mudar. Mas ainda bem que os juízes julgaram tiraram a culpa da gente aqui nessa parte. O uso desses aparelhos eletrônicos hoje em dia está tão normal que eu acho que o professor de hoje, se ele não tiver antenado com isso, ele vai ter sérios problemas. Eu penso da seguinte maneira, isso aí é como se fosse uma arma. Ao mesmo tempo que você tem uma faca na sua casa, essa faca você pode matar alguém, você pode cortar um pão. Eu acho que um instrumento desse, um celular, uma filmadora, coisa parecida, ela deve ser usada para o bem. Agora, se o professor não sabe usar, como que ele vai ensinar a usar o bem?
Eu acho a ideia de biografar-se, né, autobiografar-se, enfim, contar a história da própria vida é algo, enfim, não só necessário, mas algo que se realiza com mais frequência do que imaginamos. Para mim, a ideia de identidade, aquilo que nós respondemos quando alguém pergunta quem você é justamente uma narrativa. E é uma versão, uma criação de si. Eu não respondo a essa mesma pergunta para uma entrevista de emprego ou para o médico numa consulta ou se eu estou flertando com alguém. A resposta é sempre diferente. Quem é você? Eu crio narrativas diferenciadas. Então, acho que a ideia do autorretrato na escola ela é fantástica, porque faz com que o aluno tenha que olhar para si e, de alguma maneira, se retratar. Ou seja, capturar a sua imagem e, nessa imagem, que é apenas uma imagem possível de si mesmo, contar a sua história. Nesse sentido, vai na mesma direção do que Nietzsche chamava de amor fati, que é o amor pelo próprio destino. E aí a gente tem uma possibilidade de descolar de uma prática narcisista, porque não é o amor pela imagem como sendo a imagem verdadeira, mas sim um amor pela própria história, pelo próprio destino, né, por aquilo que foi vivido, retratado em mais uma imagem possível dentre as várias imagens plurais que nos captam, que nos capturam. E essa aqui é a minha foto. Bom, ela representa muitas coisas para mim, principalmente acho que pela fotografia e pelo livro em si. A fotografia, acho que ela representa tudo que eu já passei na vida e como eu já fui machucada e essas coisas, e o que eu ainda vou passar, como eu vou envelhecer e muitas coisas ainda vão acontecer. E tem uma frase do livro que eu, no momento não estou recordando, mas ela significa muito para mim também. Tentar lembrar da frase. A frase da introdução é que, afinal, muitas coisas são frágeis, muitas pessoas se quebram, e sonhos e corações também. Acho que essa frase é muito, muito importante para mim também. Significa muito, porque assim, é como se fosse um aprendizado, sabe? Uma coisa que eu vou ler a minha vida inteira e vou lembrar disso sempre. Porque acho que coisas frágeis, no caso sou eu acho que eu sou muito frágil. Às vezes eu acho que eu podia ser mais dura com algumas coisas, e a capa do livro representa aquilo que eu te falei, o sofrimento que vai vir, o sofrimento que já veio, e o que eu vou envelhecer, vou amadurecer na vida, e muita coisa ruim, muita coisa boa também vai acontecer. As imagens são frágeis porque a vida é frágil. A ideia de uma vida que possa ser resumida em plenitude é a mesma dificuldade, por exemplo, de conseguir uma imagem tal, aquela imagem que represente a possibilidade de congelamento. De um lado, a gente tem essa vontade de congelar a vida, de paralisá-la, de encontrar uma essência para ela. E eu acredito que isso vá para as instituições de modo geral e especificamente na questão da imagem também. Então a imagem, ela muitas vezes aparece como se ela pudesse trazer uma garantia de autenticidade, ou de verdade, ou de originalidade, ou mesmo plenitude. Na verdade, as imagens são frágeis na mesma proporção em que a vida é frágil. No caso dos autorretratos, o procedimento é o mesmo. A pessoa, ela vai para a fantasia de uma possibilidade de se autorretratar. Então ela vai para essa fantasia, se autorretrata nessa fantasia, mas quando ela volta para quem de fato ela é. Eu não sei, eu gosto de tirar foto, mas uma coisa natural, assim, eu nem penso no porquê. Mas parando para pensar, assim, eu acho que é uma questão de você estar sempre querendo que as pessoas saibam que você está ali. É uma questão de você estar sempre querendo que as pessoas te enxerguem. Geralmente você tem um monte de amigo no Facebook, mas, sabe, não serve para nada, então...
Essa foto aqui eu tirei porque eu sou uma pessoa bem divertida, bem extrovertida. Eu gosto muito de conhecer novas pessoas. Também isso bem, assim, às vezes engraçado. Eu gosto bastante desse humor, entendeu? Eita. E aqui é uma foto, assim, que eu tirei porque eu gosto do meu cabelo. E às vezes as pessoas até me chamam de Pat Metal, porque eu sou meio vaidosa, meio preocupada demais, assim, às vezes com a aparência. Quando eu erro, eu vejo que, tipo, eu aprendo, assim. E geralmente eu não repito o erro. Esse negócio, tipo, de vingança, assim, eu já vi que não deu muito certo, já estragou umas coisas, assim. Tipo, um negócio de confiança também. Às vezes você sem querer fala uma coisa, acaba estragando a amizade. Já aprendi muito com isso. Coisas que eu errei, assim, tipo, coisas que você, tipo, as pessoas falam, dão conselhos. Só que eu acho que aprender com a vida é diferente. Essa não era minha ideia original. Porém, minha ideia original daria muito trabalho. E eu acho que isso diz alguma coisa sobre mim. Eu desisto facilmente das coisas e das pessoas se eu acho que elas vão dar muito trabalho. Porque raramente alguma coisa recompensa. Eu tirei essa foto aqui, que eu acho que define mais meu momento de agora, que é uma foto minha desesperada e confusa, mas não com alguma coisa específica, com tudo. Que pra mim representa não o que eu sou, mas como eu tô. As imagens são plurais, porque de alguma maneira é a maneira como nós podemos lidar com o mundo no qual nos situamos. Apresentando versões, fragmentações de discursos sobre o real. Nenhuma imagem ela captura o real, nenhum discurso, nenhuma fala. Enfim, o real é aquilo que justamente é vivido na passagem, aquilo que resume-se a um aqui e um agora, para sempre perdido no instante seguinte. Então, esses duplos, né, da realidade, as imagens, os retratos, os textos, as gravações de áudio, elas fazem referência, portanto, elas são um discurso sobre uma realidade que aconteceu, mas que ficou perdido. Se eu tomo esse discurso como a realidade ou como a verdade dessa realidade, a tendência é você fechar os sentidos enfim, trabalhar numa certa transparência do mundo que não corresponde, né, à multiplicidade de discursos que povoam o mundo. Esse aqui é meu autorretrato, a primeira foto que eu tirei. E eu tirei ela com livros na cabeça porque eu queria representar que acima de mim eu só quero conhecimento. E também é a coisa assim que eu mais prezo na vida. E eu tirei também uma segunda foto com um balãozinho de aspas acima da minha cabeça, que eu acho assim que eu sou uma grande etc. Eu acho que sempre eu posso aprender mais, que etc. assim é um ponto aberto que você pode dar continuidade. Ficou um negócio diferente, né? É algo bacana, né? Bem engraçado. Eu resolvi brincar, né, com os recursos aqui desse iPhone, né? Porque sou uma pessoa que costumo fugir de um padrão, né? Eu gosto de fazer as coisas diferentes. Eu gosto sempre de ser original, né? Fazer aquilo que me convém, né? Algo para definir minha personalidade. Essa foto aqui, eu tirei ela, pra mim diz que eu tô confortável. Eu não digo que eu não tô ansiosa, eu não tô experimentando uma coisa nova, que eu tô confortável, eu tô bem assim. Porque esse ano eu comecei uma nova filosofia de vida, eu vou deixar a vida me levar. Tudo que eu puder experimentar de novo, de uma coisa nova, tudo que eu nunca tinha feito antes eu vou fazer esse ano. E eu pensei, tudo que tiver a acontecer, pode acontecer, eu vou aproveitar tudo que eu puder aproveitar daquilo que está acontecendo. Essa ideia de carpe diem é uma ideia que vem da filosofia grega epicurista. A vida é finita, é feita de átomo, quando a gente morrer acaba, portanto a gente deve aproveitar o dia, é isso que significa, né? Carpe diem, aproveitar o dia. Portanto, não fique preso ao passado,
porque é um problema sempre, porque toda forma de conhecimento está fincado na experiência do passado, de novo voltando ao tema da educação, né? Uma educação que não lida com a herança e com a tradição, uma educação sempre capenga, vira essa brincadeirinha aí de ser vítima de autoajuda, né? Mas assim, o Carpe Diem, ele prega você não deve ficar preso aos temores do passado, por isso Epicuro é um dos primeiros a romper com a ideia de religião. Você não deve se preocupar com o futuro, que talvez não aconteça. Você deve usufruir dos laços presentes. Amizade, família, comer, dormir, transar, que para o Epicuro inclusive não era tão importante quanto comer e dormir, como necessidade. Mas o Carpe Diem contemporâneo, ele está muito mais fincado na ideia de compre com Visa e não pense na fatura. Entendeu? E que inclusive foi uma publicidade do Visa, né? Aproveite, né? Seize the day. Agarre o dia. No sentido de que não fique pensando na fatura, senão você não compra. Mas para convencer o cara que isso é chique, ele cita Epicuro. Então, no mundo contemporâneo, aproveite o dia significa viva a vida como se não tivesse amanhã. Parece chique, mas na realidade significa consuma tudo que você pode, inclusive a si mesmo. Aproveite tudo, mas ao mesmo tempo isso é uma contradição, ambivalente de novo. Porque numa sociedade que prega o Carpe Diem, ao mesmo tempo ela prega que quando você tem 10 anos deve fazer exame de colesterol. Quando você tem 12 anos deve ir na dermato para combater rugas, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ela fala que você tem que gastar tudo que tem e aproveitar a vida, ela fala para você que, olha, não coma tudo, que você engorda, que você entope as veias, e você está falando com uma pessoa de 12 anos, né? Então, a ambivalência moderna, ela é um verdadeiro ácido, que agora a gente vai tomando consciência, né? Ela é um verdadeiro ácido que vai correndo tudo e não deixando nada no lugar. Gosto de tirar foto em momentos felizes, ou de coisas que me lembram coisas boas. Eu saio bastante com os meus amigos e a gente se diverte, aí às vezes a gente tira foto. E é bom para lembrar depois. Você não pode também se importar tanto assim, ficar pensando no futuro o tempo inteiro, porque senão você não vai viver o agora, você tem que fazer um pouquinho dos dois. Mas o que me entristece é isso, infelizmente, que a educação no nosso país não é levada a sério, né? Eu acho que essas áreas, principalmente a de humanidades, não só a história, mas principalmente a filosofia e a sociologia, que voltaram realmente para a grade, claro, são muito importantes, como todas as outras também, né, por trazer realmente uma formação mais crítica perante o mundo, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né, que para esses jovens, então, nesse mundo globalizado da informática, não é uma tarefa fácil, não é, para ninguém, né, então tentar tirar eles ali do senso comum, pelo menos algumas horas, e fazer uma reflexão crítica em sala de aula, isso já é um grande desafio, né, acho que já é uma vitória. Nunca vai deixar de ter importância o papel do mestre. O papel do mestre é fundamental na sociedade, inclusive para os conceitos de formação humana, conceito humano da sociedade. A minha vida eu procuro fazê-la com bastante alegria. E com isso eu procuro transmitir às pessoas que convivem comigo um pouco da minha alegria. Porque se eu ficar só pensando em tristeza, ficar só pensando em coisa ruim, a gente não vive. Eu achava que eu sempre ia ter problemas, eu nunca ia conseguir ser feliz de verdade, eu nunca ia conseguir ser aceita. Só que um belo dia eu percebi que eu só ia ser aceita se eu me aceitasse, que eu só ia ser feliz se eu me deixasse ser feliz. E aí eu comecei a achar a alegria dentro de mim, a felicidade dentro de mim, e não lá fora, não nos outros, não nas coisas que eu posso comprar ou ter. A alegria geralmente ela tá dentro das pessoas, só que as pessoas demoram muito para perceber isso. Elas perdem muito tempo buscando a alegria do lado de fora, mas ela quase sempre tá do lado de dentro. Eu acho que hoje eu me conheci melhor. Eu própria não me conhecia, então eu não me aceitava. Eu já cheguei a passar meses jogando RPG no quarto trancada e sem um mínimo de comunicação, por achar que as pessoas não gostavam de mim, porque eu era diferente. Então, eu procurava conforto, os sentimentos em coisas que não eram reais, tipo livros e jogos. E isso afetou muito a minha vida. Eu já entrei em uma depressão muito forte, mas a partir do momento que eu comecei a me conhecer e entender o porquê eu sou assim, porque eu gosto de ser assim, eu acho que eu aprendi a conviver com essa minha maneira.
Eu acho que ela tem o dom de enrolar as pessoas. Ela não gagueja na hora. Ela fala a mentira como se fosse a absoluta verdade. E eu não consigo. Eu não acho que seja ruim. Acho que até um certo lado, até um certo ponto, essa coisa de enrolar é bom. Não mentir, mas enrolar. Curioso que verdade e mentira, que nós poderíamos então também expressar como verdade e falsidade, que são valores de natureza lógica, são propriedades de juízos, aparecem já no título, tematizados sob uma ótica moral, sobre verdade e mentira num sentido extramoral. E creio que valeria a pena já indicar que, com relação ao próprio título, a tentativa e a ousadia de uma tentativa de considerar verdade e mentira num sentido extramoral, sugerindo com isso, pelo negativo, que a compreensão e o emprego usual de propriedades lógicas como verdadeiro e falso traz embutido esse uso e esta pré-compreensão de verdade e falsidade conotações que são de natureza moral. Portanto, nós temos noções que são de natureza lógica e epistemológica e que aparentemente não guardam nenhuma relação com apreciações e avaliações morais, e, no entanto, a tentativa de tratá-los de um ponto de vista extramoral sugere, por assim dizer, a contrapelo, que o uso mais frequente disto, ou seja, de propriedades lógicas como verdade e falsidade, feitos pela ciência, pela teoria do conhecimento, pela filosofia, pela epistemologia, etc., porta de maneira inconsciente uma espécie de tradução de verdade e falsidade em termos de bom e de mal. Uma espécie de subsolo moral no uso lógico desses conceitos, dessas avaliações. Isso seria, tendo em vista o conteúdo sugerido por você para esse depoimento, já um primeiro indício sobre o qual valeria a pena refletir. Então, metáfora é um tropo, é uma figura da linguagem, mas metáfora é também uma palavra que indica um processo de transposição, de deslocamento, de passagem de um âmbito a outro, de uma região a outra.